Gostaria de agradecer a presença aqui na terceira sessão do SPI Web Talks. Muito obrigado, Daniela, Marcelo Santux e Dr. Renato Canto pela presença. Shinichi e Pedroso, por favor, façam a apresentação da SPE. Obrigado. Boa noite a todos. Sou Shinichi Ohara, presidente da SPS Seção Brasil. E, na verdade, vai ser bem curto, né? Eu queria dar boas-vindas, né, aos nossos panelistas, né? Daniela Goni, da ANP, né? O Marcelo Santux, da Total, e o Dr. Renato Canto, né, da Technip FMC. Então, o tema de hoje, né, é contenção e mitigação da pandemia em ambiente offshore, né? Eu acho que a maioria da gente aqui já trabalhou offshore, né? Não é um ambiente fácil, né? Imagina, então, com a pandemia. Então, o tema de hoje vai ser esse. Então, obrigado. Passo a palavra, então, ao vice-presidente, Carlos Alberto Pedroso. Obrigado, Shinichi. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos. Esse é mais um evento do SPE nessa pandemia. Nós estamos nos adaptando a essa nova situação. Gostaria de avisar que nós teremos repetidamente nas quintas-feiras esse tipo de web talk, então é uma boa oportunidade da gente continuar aprofundando os nossos conhecimentos e compartilhando os nossos conhecimentos, que é a missão do SPE, sem deixar de fazer, então, esse networking que é tão importante. Sejam bem-vindos todos. Mais uma vez, agradecendo aos panelistas e, particularmente, à organização, o Itamar, o João e aos Young Professionals que estão organizando esse evento. Obrigado. Passo a palavra para o Itamar. Estou fazendo um disclaimer. Você vai fazer, Itamar? Vou fazer agora. Ok. Tá legal. Muito obrigado, Pedroso. Muito obrigado, Shinichi. Bom, apresentando os nossos apresentadores hoje, a Daniela Goni, engenheira mecânica formada pelo Instituto Militar de Engenharia, com especialização em segurança de processos pela PUC-Rio e MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, com mais de 15 anos de experiência na indústria de óleo e gás. Trabalhou em mais de 20 projetos para os segmentos de upstream e midstream. Atua desde 2013 na ANP, onde se dedica à segurança operacional, com ênfase em investigação e análise de incidentes. Desde 2019, ocupa a posição de assessora de planejamento e análise de desempenho da SSM. Marcelo Santux é gerente de métodos de SMS na Total do Brasil, presidente da Associação Brasileira de Gestão de Riscos e Segurança de Processo e Confiabilidade, a Abrisco, engenheiro de segurança e químico, mais de 20 anos de experiência em gestão de risco para a indústria de petróleo em diversas funções técnicas, como autoridade técnica de segurança de processos e gerenciais. Atualmente, coordena a força-tarefa de gestão da crise do Covid-19 na Total do Brasil. O doutor Renato Canto tem residência médica no Hospital Universitário Clementino Praga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clinical Fellowship University of Minnesota Medical Center, especialista em Medicina do Trabalho, mestrado e doutorado pela Escola de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, médico registrado Oil and Gas UK, membro do Comitê de Saúde Internacional, membro do Comitê de Saúde International Association of Oil and Gas Producers. Um disclaimer: todas as opiniões desse evento se referem somente às opiniões dos palestrantes e não de suas respectivas empresas e órgãos. As imagens que serão apresentadas e slides aqui foram todas autorizadas pelos participantes e autoridades. Muito obrigado. Agora a gente convida a Daniela, o João, para fazer um breve relato. Por favor, João. Obrigado, Tamara. Obrigado a todos. Na verdade, o agradecimento ele é extensivo a 4 focos especiais. A SPE, que nos mantém unidos, que mantém a todos aprendendo e trocando informações, trocando experiências. Essa é a nossa entidade que independente dos cenários, independente das crises, mantém a todos unidos.
E falando nessa união e nessa energia, a gente lembra dos Young Professionals, que vem se destacando há já muitos anos através da nossa sessão e de outras sessões, e tiveram uma resposta rapidíssima no meio desse cenário ao desenvolver esse programa de palestras, que vem sendo semanais e cada vez com mais destaque. A gente pôde perceber nas duas anteriores a qualidade do trabalho que vocês vêm realizando, como em tantas outras ocasiões. Então, sempre cabe essa menção de destaque aos Young Professionals. A nossa comunidade, ao pessoal que hoje está conosco aqui, é uma comunidade sempre fechada, sempre em busca do conhecimento. Então, agradecemos a todos os presentes nessa live e, em particular, aos debatedores. Nós temos aqui, além da beleza da engenharia, aquela coisa que nos une, que nos uniu num curso lá atrás, hoje a gente tem um profissional de duas áreas que são absolutamente destacadas, que são os professores que nos ensinam e os médicos que nos cuidam. Então, agradecemos a presença do Dr. Renato Canto aí, trazendo seu conhecimento a uma reunião de engenheiros, e a Dani Goni e ao Marcelo Santux, que, com as suas pesadas agendas, com a sua tomada de decisões constante no seu dia a dia, conseguiram esse espaço para trocar informações e nos ensinar um pouco do que vocês vêm passando por aí. Tá legal? Então, passaria a palavra a Dani, e a partir daí estaremos todos aqui aprendendo muito com vocês. Tá? Muito obrigado aí mais uma vez. Dani, com você. Obrigada, João. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a SPE pelo convite, né, para falar aqui hoje. Para a gente que trabalha como regulação, para o regulador é sempre gratificante poder estar nesse contato direto com a indústria, poder dialogar e poder fazer essa troca de ideias, que é o que faz, né, a indústria e a nossa regulação crescer. Vou abrir aqui minha apresentação. Muito bem. Estão visualizando? Estamos sim. Então tá. Bom, então, dentro do tema aí, né, desse webinar de hoje, que é a contenção e mitigação da pandemia em ambiente offshore, eu vim aqui trazer um pouco das ações que a ANP, mais especificamente a Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente, a SSM, está tomando aí no contexto dessa pandemia, para acompanhar como estão sendo feitas as operações e tentar garantir aí que tudo seja feito de maneira segura, né? A minha superintendência, que eu atuo como assessora de planejamento, análise e desempenho, ela é voltada para a segurança operacional do setor de exploração e produção. Então, para começar aí a contextualizar, trazendo aí uma linha do tempo, né? A nossa atuação bem voltada aí para a pandemia, ela teve início no dia 13 de março. Foi aí uma sexta-feira, na qual o Brasil ainda estava, né, com um número perto daí dos 100 casos, né, confirmados de Covid no país, mas já com um panorama de que isso ia aumentar, né? Na Europa já estava bem avançado e na Ásia mais ainda. E aí a ANP publicou uma portaria que já estava prevendo que seus servidores entrassem em modo de teletrabalho. Inicialmente no dia 13 para alguns, né, servidores, que eles tinham voltado de viagem internacional, e na segunda-feira seguinte, no dia 16, já foi ampliado, ficando aí a critério do gestor de cada área decidir. Então, lá na SSM, a gente já, praticamente todo mundo já entrou no home office no dia 16, né, no dia 16 em diante. E aí, nessa semana, de 16 a 20, né, a gente manteve só o calendário de auditorias presenciais que já estava previsto para essa semana, que já tinha sido comunicado, acordado com os operadores. E aí a gente fez, durante essa semana, as últimas auditorias, né, presenciais. A partir daí, a gente voltou muito nossa atenção para acompanhar como é que estavam as operações nesse cenário de pandemia. Logo, então, no dia 17, terça-feira dessa semana, a gente notificou os operadores para enviar diariamente para a gente as principais informações sobre como é que estava essa situação de Covid, né? Quais eram as medidas que eles estavam tomando, quantos casos, né, suspeitos e confirmados, qual era a progressão desses casos e os impactos que isso estava tendo sobre a operação, principalmente sobre a questão do POB, né? Para saber o quantitativo de pessoas a bordo. E aí,
nós começamos a acompanhar, né? A situação toda progrediu, né, de uma maneira bem rápida. E aí nós começamos a receber diversas solicitações das associações da indústria para que alguns requisitos, algumas medidas previstas no nosso arcabouço regulatório, né, elas tivessem algum acompanhamento especial durante essa etapa. Então, e também houve uma demanda, né, por parte da diretoria da ANP que toda a casa adotasse procedimentos especiais, né, atento aí às necessidades da indústria. Então, durante esse mês, a gente trabalhou nessa resolução que foi publicada no dia 20 de abril, essa resolução 816, e essa resolução é específica para os procedimentos durante o período de emergência para o setor de upstream. Também houve uma resolução específica para o downstream. Bom, o que a resolução traz aí, né? O foco dessa resolução, que ela trouxe medidas, ela quer que os operadores se foquem no essencial durante esse período, né? Então, que eles consigam prosseguir com as operações, né? Que uma atividade de petróleo é uma atividade essencial, com o pessoal reduzido, né? Porque eu estou tendo um retorno aqui no meu som, pessoal. Alguém tem que botar no mudo. Mas sem perder a garantia da segurança das operações. Então, como eu falei, essa resolução é válida para todo o setor do upstream. As medidas vieram dessas demandas, né? A gente escutou, recebeu solicitações e escutou a indústria. Então, como produto dessa análise que a gente fez de todas as solicitações da indústria, a gente publicou essa resolução e ela traz, né, alterações provisórias no nosso arcabouço regulatório, dispensando os operadores de realizar algumas atividades, né, e também de apresentar algumas informações à ANP nesse período em que esteja decretada a emergência. Então, por exemplo, durante esse período, os operadores não precisam realizar, por exemplo, auditorias internas, né, que é uma obrigação aí do nosso arcabouço regulatório. Não precisam, por exemplo, enviar para a ANP as evidências de terem sanado as não conformidades que a gente identifica durante as nossas auditorias. Tudo para que os operadores consigam reduzir o quantitativo de pessoas, né, a bordo que normalmente estariam voltadas para fazer essas atividades e para mandar essas informações para a ANP. Então, permitindo essa redução de POB, né, para que consigam, dentro desse espaço, né, reduzido, que é de uma instalação offshore, permitir continuar com as operações, mas reduzindo o risco de contágio. A resolução, no entanto, ela, né, não dispensa o operador de tomar aquelas medidas que a gente entende como fundamentais para continuar as operações com segurança. Então, como eu falei, o operador não precisa mandar as evidências de que ele sanou as não conformidades, mas ele precisa sanar as não conformidades, ele precisa dar continuidade àquele trabalho de melhoria contínua dentro daquilo que é apontado pelas auditorias da ANP. Ele está dispensado de enviar algumas informações, mas não todas, aquelas que a gente entende como essenciais para que a ANP consiga fazer o acompanhamento das operações de IP, permanece tendo que enviar. Então, alguns exemplos são as notificações de operações de poços, né, se elas forem realizadas, têm que ser enviadas, e os incidentes também que, porventura, ocorrem, eles permanecem tendo que ser comunicados à ANP. E também a resolução não dispensa o operador de realizar uma análise de risco caso ele realize uma atividade não essencial. Ele tem que analisar o risco e sobrepesar aí o risco e o benefício de realizar as atividades não essenciais para que ele consiga focar no essencial, né? Conforme eu falei. A fiscalização da segurança operacional, né, que é um dos principais papéis da ANP, da SSM, regular e fiscalizar, ela está prevista nessa resolução, pode ser realizado durante esse momento, porém, para alguns casos e critérios específicos, né? Então, a gente não está realizando atividades presenciais, mas a gente pode realizar caso precise investigar um acidente que ocorra, caso precise averiguar uma denúncia, e a realização das atividades, né, que estão ocorrendo tem foco em verificar a segurança dos elementos críticos, né,
com a possibilidade de verificar as não conformidades críticas e graves anteriormente identificadas. Então, a gente está realizando atividades de fiscalização não presenciais nesse momento, né? Outra previsão da resolução é que o operador tem que comunicar a ANP em caso de início ou retornar às operações, né? Caso paralise durante esse período. E a ANP tem que analisar essa solicitação e aprovar para que o operador possa retornar à sua operação. E até o momento a gente já fez 10 avaliações desse tipo, né? Não todas as operações dessas unidades foram paralisadas por causa do Covid, foram 3 dessas que foram paralisadas por causa do Covid, mas também teve unidades que pararam por outros motivos, né? Por um critério de economicidade, ou necessidade de alguma manutenção. E aí, nesse caso, a gente analisa principalmente, né, se o operador fez uma identificação dos perigos que estavam envolvidos nessa operação durante esse período e fez uma análise de risco consequente, né, em consequência desses perigos, e também analisando a capacidade de resposta à emergência, o plano de resposta à emergência, né, se ele foi reestruturado para prever esse cenário, essa concomitância da operação com essa situação de contingência. E também nós estamos agora em curso, né, em paralelo com essas avaliações de retorno às operações, nós demos início aí a fazer essa avaliação dos procedimentos críticos de alguns operadores. Então, está em andamento uma avaliação de 7 unidades, né, 7 instalações diferentes, em que a gente está analisando esses procedimentos críticos, principalmente verificar se o operador está conseguindo realizar esses procedimentos críticos, né? Se ele tem pessoal para isso, mesmo com uma possível redução do pessoal a bordo, se o pessoal que está realizando tem os treinamentos necessários para isso, e analisando também como é que a estrutura de resposta emergencial está sendo afetada ou se ela está permanecendo inalterada no âmbito dessas fiscalizações. Bom, além da nossa fiscalização, né, que está acontecendo de uma maneira um pouco diferente, outra ação que a gente tinha e que, né, a gente modificou um pouco a forma de atuar foi contra a Operação Ouro Negro, né, que já ocorre há bastante tempo, que é um consórcio entre todos esses órgãos de Estado, além da ANP, tem o IBAMA, o Ministério Público do Trabalho, a Marinha, a Anvisa e a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. E a gente também é acostumado a fazer ações de fiscalização presenciais, mas nesse momento a gente está fazendo muitas reuniões, né? Cada órgão avaliando aí dentro das suas atribuições, avaliando aí junto aos operadores quais são as medidas que eles estão tomando e quais são os possíveis pontos de melhoria. Então, a Operação Negro já até uma das ações iniciais foi emitir recomendações para os operadores durante esse período, medidas que tinham que ser tomadas. E a gente está se reunindo aí basicamente semanalmente. Essas informações que a ANP está recebendo, a gente está também transmitindo para esses demais órgãos, né, para alinhar as informações e trocando também muita informação e experiência, né? O nosso foco, por exemplo, é na segurança operacional, mas a Anvisa está sendo muito demandada, que é o órgão que tem, é a autoridade, né, sanitária do país. Então, está se focando bastante na questão das medidas sanitárias, limpeza e desinfecção, se necessário, Ministério Público do Trabalho fixado nas questões trabalhistas, a Secretaria de Inspeção também as questões ocupacionais. Então, essa interlocução entre os órgãos está permanecendo. Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez. Eu trouxe aqui, né, de maneira rápida, né, quais são as ações que a gente está tomando. E, ao final, a gente vai estar aberto a perguntas. Então, queria agora chamar o Marcelo Santux para ele fazer a apresentação dele. Obrigado, Daniela. Bom, antes de mais nada, agradecer aí pelo convite da SPE para participar e dividir um pouquinho da experiência que nós estamos tendo aí nesse período, né, da gestão de crise do Covid. Deixa eu agora começar a dividir aqui a minha apresentação com vocês.
Ok, estão vendo? Sim, sim. Perfeito. Bom, para começar, antes de falar das ações que nós estamos executando agora, né, eu queria conversar um pouco com vocês sobre quando a gente começa a se preparar para um evento como esse, né? E, na verdade, você começa a se preparar para um evento como esse, a gente não começou em janeiro, fevereiro ou março. Na verdade, isso começa lá atrás, no nosso caso da Total, isso começou há 2, 3 anos atrás. Especificamente para o Covid? Claro que não. Mas isso começa quando você começa a trabalhar na identificação dos riscos que você pode enfrentar nas suas operações. Então, nesse processo, você precisa imaginar, pensar em todos os riscos que a sua empresa está exposta. Quando você faz isso, um dos riscos, claro, que a gente está exposto, além de, claro, quando a gente pensa no offshore, é um incidente industrial, um incêndio, uma explosão, um vazamento, um derrame. Além disso, a empresa tem outras exposições. Pode ser um ataque terrorista, pode ser uma disseminação de uma doença contagiosa como o Covid. Então, você precisa fazer um mapeamento de todos os seus riscos para que você entenda como você vai controlar esses riscos. E, a partir daí desses controles desses riscos, você vai começar a verificar esses riscos, será que eu consigo eliminá-los? Se eu não consigo eliminar o risco, o que eu posso fazer para tentar evitar que esse risco se materialize? Ou o que eu posso fazer caso esse risco se materialize, que ele tenha um efeito reduzido na operação da minha empresa? Né? Então, você começa a desenvolver ações nesse momento para que você evite a ocorrência ou mitigue esse risco. Depois que você identificou essas ações e começou a implementar essas ações, você vai começar a trabalhar num próximo estágio, que é ficar alerta. Começar a verificar as suas operações e verificar o ambiente onde as suas operações estão rodando, para identificar se um desses riscos que você inicialmente tinha identificado ele está se materializando. E, a partir do momento que você detecta, aí você começa a tomar ação. E aí, quando a gente olha no caso do Covid, a gente internamente, a Total, a gente começou a detectar um evento estranho e que poderia nos afetar nas nossas operações aqui no Brasil em meados de janeiro. A gente acompanhando as notícias que vinham, a gente via a evolução na China, a gente via que essa evolução ela já começava a caminhar para uma disseminação fora da China, e aí se começou um pequeno grupo dentro da empresa começar a monitorar o que estava acontecendo e como isso iria evoluir. A gente, no final de janeiro, início de fevereiro, a gente acabou criando uma força-tarefa, que foi uma força-tarefa que ficou encarregada de, primeiro, inicialmente, acompanhar o desenvolvimento dessa pandemia e, posteriormente, a desenvolver e aplicar as ações aqui no Brasil. E, a partir dessa detecção, quando você vê, olha, agora esse evento é um evento real aqui na nossa operação, então a gente precisa trabalhar na resposta ao evento. Então, quais são as ações que a gente vai tomar, o que a gente vai fazer para mitigar esse evento nas nossas operações. Essa é a área que a gente hoje está trabalhando, na resposta ao evento. Já pensando um pouco na frente, que é a recuperação a um status normal, ou como algumas pessoas já estão falando, do novo normal. Né? E aí a gente vai, nesse momento, pensar o que a gente vai ter que fazer para poder voltar para esse novo normal e como a gente vai caminhar para ele.
esse ciclo todo, como é que ele se materializa efetivamente dentro da empresa? Ele se materializa através do seu sistema de resposta à emergência, que ele é trabalhado, na grande maioria das empresas, através do que a gente chama do ICS, que é o Incident Command System, é uma forma de resposta à emergência, e nos BCPs da empresa, que são nos planos de continuidade de negócio. Tá? Então, ali, dentro desses documentos, você vai ter o que você vai executar e quais são as suas ações, quais são seus processos de negócio críticos que você precisa garantir a continuidade deles. Dito isso, agora, o que efetivamente a gente tem feito? Tá? Basicamente, eu não sei se todos aqui conhecem essa representação gráfica que eu estou mostrando agora, mas isso aqui se chama um modelo do queijo suíço, tá? Foi um modelo proposto por um estudioso chamado James Reason. E, basicamente, aqui a gente tem, no início, na parte esquerda, onde vocês veem aqui a representação do vírus COVID, uma ameaça. Depois eu tenho fatias de queijo que vão me mostrar aqui quais são as barreiras que eu estou colocando para tentar evitar que essa ameaça se materialize aqui, basicamente, no offshore. É claro que essas barreiras, e o modelo do queijo suíço ele é assim, porque o queijo suíço ele tem furos. Cada barreira dessa ela não é 100% eficiente, porque se ela fosse 100% eficiente, você só precisaria ter uma, então, por isso, você precisa ter várias barreiras. E aí você quer que essas barreiras, se uma falhar, que a outra tente prevenir que esse vírus chegue no offshore. Né? E aí a gente tem agora a representação de novo do vírus no meio da figura, que apresenta, olha, as minhas barreiras de prevenção para o offshore, por algum motivo elas falharam e o vírus ele apareceu no offshore. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter barreiras de mitigação que vão tentar prevenir que esse vírus não se alastre no offshore. E aí eu não tenha múltiplas pessoas sendo contaminadas no offshore. Olhando aqui nas barreiras de prevenção, a nossa grande meta, a gente sabe que a gente não consegue controlar o COVID na população que está onshore, né, em terra. Existe o trânsito das pessoas em terra, então o que você quer evitar? Que chegue uma pessoa no estágio contagioso offshore. E aí, quais são as barreiras que a gente trabalha e que a gente utiliza para tentar evitar que o vírus chegue na parte offshore? Primeiro, é a informação das pessoas. As pessoas têm que entender como o vírus se espalha, como ela pode ser contaminada, quais são os sintomas desse vírus e o que ela precisa fazer, como agir em determinados casos. Questões de higiene, questões de etiqueta respiratória, eu imagino que muito disso o Dr. Renato Canto vai falar na apresentação dele, então não vou entrar aqui muito nisso. A questão do distanciamento social, monitoramento médico. Um ponto importante que a gente coloca aqui é o distanciamento social e o isolamento pré-embarque é um ponto que a gente considera primordial, porque se você não faz um distanciamento social, um isolamento pré-embarque, a chance de você ser contaminado logo antes de embarcar aumenta muito. Porém, se você faz um distanciamento social muito bom e depois, na hora de você sair da sua casa ou do hotel onde você está fazendo o isolamento, você pega um transporte não controlado, você pega um transporte público, você pode colocar por terra todo o distanciamento social que você realizou. Então, a gente vê um ponto crítico nesse processo, é como você faz também o deslocamento da pessoa, da onde ela está fazendo o distanciamento social, seu isolamento, para onde ela vai pegar o voo para o embarque.
Junto a isso, a gente vê também importante uma política de teste pré-embarque e um processo de screening médico da pessoa antes dela pegar o helicóptero para o offshore. Tá? Agora, colocando todas essas barreiras, vamos chegar lá, elas não funcionaram 100% efetivas, a pessoa chega contaminada a bordo. Né? E aí, quais são as mitigações que a gente tem a bordo? A primeira coisa é uma redução de POB, para que você consiga garantir um distanciamento social maior. É o que a Daniela falou, atividades não essenciais, elas são reduzidas, elas esperam um momento mais propício para serem executadas. Uma melhoria e uma limpeza mais frequente e utilizando, às vezes, algum material mais potente do ponto de vista de desinfecção. Tá? Então, isso foram alterações que foram feitas. Também offshore se faz um monitoramento médico e junto com esse monitoramento médico e com as informações da parte de prevenção, a gente espera que os trabalhadores, e isso a gente tem visto na realidade, os trabalhadores eles estão preocupados com isso, no primeiro sintoma que ele tem, ele procura o departamento médico, relata e o departamento médico offshore ele vai analisar essa pessoa e, caso ela seja identificada como um caso suspeito, é desembarcada essa pessoa imediatamente. Não só o caso suspeito, mas junto com o caso suspeito, a gente identifica quem são potenciais pessoas que trabalharam próximo a essa pessoa, e essas pessoas que trabalharam próximo, elas, apesar de elas não terem sintomas, elas também são desembarcadas de forma a você tentar prevenir que o vírus se alastre offshore. Tudo isso aqui é importante dizer que a gente trabalha de forma a que esse processo a gente precisa ter uma adaptabilidade muito rápida. Esse processo ele começou recente, ontem aqui com o pessoal que está fazendo aqui o seminário, eu até comentei com eles que uma das pessoas com quem eu trabalho costuma falar, quem mais sabe sobre esse vírus hoje tem 6 meses de experiência. Então, é algo muito novo, então a gente está conhecendo as coisas e vamos adaptando conforme a gente conhece. O Brasil teve uma sorte, que o Brasil teve todo o tempo de propagação do vírus da China até aqui, então a gente viu muita coisa que foi feita fora e foi adaptando. Essa é basicamente a apresentação que eu tinha para vocês. A gente vai ter tempo aí para poder conversar e responder algumas perguntas. Gostaria de passar agora a palavra para o Dr. Renato Canto. Obrigado, Marcelo. Vocês semearam aqui o caminho para mim, para falar especificamente sobre as medidas mais específicas do ponto de vista científico, o que nós fazemos para mitigar essa transmissão a bordo, tá? Eu vou passar aqui a minha... Deixa eu ver aqui se eu consigo... apresentação. Estão vendo? Sim. Tá. Então, como já foi o disclaimer antes, né, eu estou colocando uma apresentação da Technip FMC, mas eu não falo em nome da empresa, em nome de mim mesmo, tá? Em termos de tudo que está sendo feito e em coordenação com o departamento médico corporativo da Technip FMC. Então, aqui eu passo pela agenda, o que a gente está fazendo e quais são as bases científicas porque nós estamos fazendo isso. Tá? Aqui é um dos navios mais modernos do mundo de apoio a mergulho. Se chama Deep Discoverer. Ele foi construído e começou a operar no ano passado.
É o navio mais moderno do mundo em termos de apoio a operações de mergulho. A Technip FMC tem, hoje em dia, 24 navios de grande porte operando no mundo inteiro. Tá? Como falou Marcelo, em janeiro desse ano, né, nós viemos aparecendo aí, mesmo em dezembro e novembro do ano passado, a gente já via uma doença viral, né, atípica, né, na China, na província de Wuhan, né, e a partir desse momento eles conseguiram sequenciar o genoma desse vírus, né, e esse vírus chama o SARS-CoV-2, né, então ele é uma variação do SARS-CoV-1, né, que surgiu aí aproximadamente no ano de 2000. Isso foi muito importante, esse sequenciamento genético, para que nós pudéssemos fazer o diagnóstico molecular dele. Tá? Vocês vão ver aqui no final, aqui no N, né, que ele codifica uma proteína muito importante aqui do vírus, que é o nucleocapsídeo. E esse nucleocapsídeo, ele envolve o genoma do vírus, que é o ácido ribonucleico, é aquele responsável por destruir todas as células humanas, tá? Então, isso daí foi muito importante, esse sequenciamento genético, para que nós pudéssemos desenvolver o teste genético molecular e a detecção desse vírus nas vias aéreas, tanto respiratórias superiores como inferiores. E a partir desse momento, nós começamos a fazer, então, esses testes, né, que todo mundo já ouviu falar, que é o swab naso-orofaríngeo, que é coletado, né, uma amostra das vias aéreas superiores, né? E por que ele se chama Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction? Transcriptase reversa, que primeiro você precisa transformar, porque esse vírus é um vírus RNA, né, de uma cadeia única, e você precisa transformar ele num DNA, de cadeia dupla para fazer o diagnóstico dele. A partir desse momento, por isso se chama reverse transcriptase, né? Todo mundo não entende porque é o RT, né? Então nós, através de um processo bioquímico próprio, né, que nós colocamos um monte de enzimas ali, de primers, né, nós conseguimos transformar ele no DNA. E aí, depois disso, você coloca ele numa máquina, e aquela máquina vai replicando aquele segmento do vírus que nós queremos detectar, conforme aquele sequenciamento genético, em bilhões de vezes, bilhões e bilhões e bilhões. Chega um ponto que, então, você consegue detectar aquele segmento. Geralmente é após 30 a 34 ciclos. E aquilo dali se chama real time, em tempo real, porque aquela máquina fica com uma fluorescência, e ela vai te dando aquele pico até você alcançar um determinado threshold. Tá? Então, você consegue detectar, por isso chama transcriptase reversa e reação de polimerase em cadeia, que é o RT-PCR. E o que ocorre quando o vírus entra no organismo, né? Quando ele entra no organismo, ele encontra logo de cara um sistema imune inato, que você nasceu com ele, né? E esse sistema imune aqui, ele vai tentar destruir o vírus, mas se ele não conseguir destruir o vírus, o que vai acontecer? De 7 a 9 dias depois, ele vai começar a produzir alguns anticorpos para tentar destruir esse vírus. A maioria das pessoas que conseguem recuperar dessa infecção teve uma resposta imune muito boa, ou uma resposta inata, mas esse vírus, ele é traiçoeiro, ele consegue evadir-se dessa resposta inata. Então, você tem que ter uma resposta robusta, muito grande, para produzir os anticorpos. E aí também você poderia utilizar esses anticorpos para fazer o diagnóstico. O problema é que esse vírus tem uma característica que foi uma evolução fantástica dele. Enquanto o irmãozinho dele, o SARS-CoV, que tem uma mortalidade muito maior de 10%, ele só transmite durante a fase sintomática. Esse vírus não. A maior parte da transmissão dele ocorre na fase pré-sintomática ou assintomática. Geralmente 0 a 2 dias antes. Então, essa é a grande parte da transmissão do vírus. É na fase assintomática. Então, você poderia colocar um indivíduo offshore,
eu fiz o meu questionário, eu não estou sentindo nada, eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho febre, eu não tenho tosse, né, que dizem que é os sintomas mais comuns, agora está aparecendo com os sintomas mais comuns a perda do olfato e do paladar, mas ele entra lá no navio muito bem, e 2 dias depois ele começa a ter os sintomas e ele já transmitiu para todo mundo, né? Então, é muito perigoso esse vírus, porque a maior parte da transmissão dele ocorre na fase pré-sintomática ou assintomática. Então, como os senhores podem ver aí, né, esse gráfico aqui do PCR, né, aqui o PCR, né, ele atinge, né, que a gente faz aquele exame ali da detecção do suave nasal, através da detecção molecular do vírus, ele atinge o pico um pouco antes, né, do início dos sintomas. E às vezes você não tem nenhum sintoma. Nós veremos a seguir que a maioria das pessoas que foram diagnosticadas no pré-embarque com esse vírus evoluíam sem sintoma nenhum, mas continuavam a transmitindo o vírus. Então isso daí é um grande perigo para o ambiente offshore, porque quem conhece o ambiente offshore sabe que é um ambiente totalmente, né, que você está muito, a intimidade lá, o contato é muito próximo, né? É um ambiente confinado quase, né? Dentro do ambiente offshore, principalmente dentro do navio de uma plataforma, né? E nós vemos aqui que a reação de anticorpos ela só vai ocorrer lá para a 2ª ou 3ª semana. Então não adianta você fazer um teste de anticorpos, tá? Então o que a Tecnip-FMC resolveu fazer? Como nós sabemos que o vírus, após você ter contato com ele, ele aparece depois de 48 horas, ele pode ser detectado após de 48 horas, nós resolvemos fazer o teste PCR em todos os nossos colaboradores que embarcam offshore. E esse teste é feito da seguinte maneira, ele fica 48 horas em isolamento absoluto, ele não pode sair do quarto. Ele recebe a comida dele no quarto, ele tem que lavar a mão dele, ele tem que evitar trocar a roupa de cama, ele tem que ficar ali até ele fazer o teste PCR, porque é o tempo que vai levar o vírus para se multiplicar o suficiente nas vias aéreas superiores para ser detectado através do PCR. Então ele fica ali totalmente em isolamento. E depois que ele faz esse teste, ele também fica totalmente em isolamento, até sair o resultado. Quando sai o resultado, como o Marcelo falou, ele vai num transporte especial direto para o voo. Ele não passa no saguão de aeroporto, ele não passa em nada. A gente manda ele com aquelas medidas de higiene, com distanciamento social de todo mundo dentro do transporte, para que ele, de maneira alguma, a gente faça uma medida de mitigação para que ele não possa contaminar o navio, tá? Depois que ele tem esse teste negativo. Evidentemente, se ele tiver o teste positivo PCR, ele vai ficar no hotel durante 14 dias ou na sua residência e será monitorado pelo serviço médico da Tecnip-FMC. Então, assim, por que nós fazemos em 48 horas? Porque a gente sabe que a concentração do vírus, ele atinge, né, como vocês podem ver aí à direita, né, tanto no nasal como na garganta, ele tem que atingir uma determinada concentração de partículas virais para que você possa detectá-lo antes do embarque. Se você esperar menos 24 horas, ele não vai alcançar essa concentração viral. Mas você tem que ficar totalmente isolado. Isso é a coisa mais importante de todas. Evidentemente que existem algumas limitações, como, por exemplo, de você ter um laboratório qualificado num país, né? A Tecnip-FMC é uma empresa internacional e ela tem que fazer esse teste ao redor do mundo, né? E também o tempo para sair o resultado. Então, geralmente, o tempo para sair o resultado depois que ele coleta esse exame são de 3 dias. Então, esses colaboradores eles ficam no hotel totalmente isolados, em média de 6 a 7 dias, para poderem embarcar no aeroporto. Então, a Tecnip-FMC ela já fez mais de 1.600 testes de PCR em toda essa tripulação mundialmente. E, graças a Deus, 80% desses tripulantes nunca desenvolveram qualquer sintomas após 14 dias. Porque a gente sabe que o tempo máximo de incubação dessa doença é de 14 dias.
e 20% desenvolveram sintomas apenas leves. Considerando, né, que nós temos uma população offshore rígida, basicamente de idade entre 30 e 39 anos, e que sofrem um processo muito rígido de avaliação de aptidão antes de embarcarem. E aqui são as outras medidas que a gente faz, é aquele questionário, como falou o Marcelo, né? Se ele viajou nos últimos 14 dias, se ele teve contato com alguém com suspeita ou caso confirmado de Covid, se ele tem algum sintoma suspeito, e também fazemos a avaliação da temperatura, e mais o PCR, né? E a bordo, evidentemente, como o Marcelo também falou, né, são seguidas as medidas de higienização e de distanciamento social. E uma das coisas fundamentais que a gente faz a bordo, ninguém pode ficar sem máscara, ninguém. Mostra um estudo do Niall Ferguson, do Imperial College of London, que diz que quanto mais você usa máscara, menor você alcança a reproducibilidade do vírus, tá? A reproducibilidade do vírus hoje no país, do Brasil, é o maior do mundo, é 2,81, enquanto na média ela costuma ser 2,5. Então, nós tomamos todas essas medidas aí. Inclusive, né, nós, quando trabalhamos com outras empresas, como, por exemplo, apoio à Equinor, ou que seja Total e Petrobras, os nossos clientes são obrigados a fazerem esse teste antes de embarcarem. Isso também que é feito a bordo, né? Evidentemente, se nós detectamos que alguém tem um caso suspeito a bordo, com sintomas compatíveis com Covid, nós temos um camarote para isolar ele imediatamente, e só quem tem contato com ele é o enfermeiro, usando todo o equipamento de proteção necessário para o enfermeiro não se contaminar, com estetoscópio para ele, com todos os equipamentos de monitorização só para aquele paciente. E aí, o que a Tecnip FMC tem feito, e evidentemente esse custo é muito alto, a Tecnip FMC, ele não espera o cliente, ele já manda um voo sanitário para pegar esse cliente para levar para o hotel e ele ser monitorado, e para a gente não continuar com ele a bordo, onde ele vai fazer o exame de RT-PCR. Esse daqui é para demonstrar para os senhores também que a gente tem essa facilidade que nós fizemos na Tecnip FMC, que a Tecnip FMC não é uma empresa só offshore, ela tem plantas de manufatura no Rio de Janeiro, em Açu e Vitória. Isso aqui a gente fez um drive-thru, que a gente pode mandar todo mundo da nossa empresa, né? É um posto de drive-thru que a gente manda fazer o teste do PCR, né? Qualquer pessoa suspeita ou qualquer pessoa que tenha tido um contato, ela pode ir lá fazer esse teste de drive-thru, lá e coletar o swab nasal, ficando dentro do seu carro, usando a máscara. Vocês podem ver aí que a enfermeira que faz o teste está totalmente protegida, né, com a máscara N95, com face shield, tanto aí com gown e tudo direitinho, tá? Então, tanto aí a gente pode fazer o teste RT-PCR, como também nós podemos fazer a sorologia. Então, o PCR teste, né, é o único teste capaz de diagnosticar essa doença, tanto na fase pré-sintomática, como na fase assintomática. Por isso que nós fazemos em todos os nossos colaboradores que vão embarcar, evidentemente para a gente não colocar ninguém que esteja contagioso a bordo. Tá ok, pessoal? Isso daqui é o navio com a nossa enfermaria lá. Está encerrada aqui a apresentação. Obrigado pela oportunidade novamente. Bom, muito obrigado, doutor Canto, muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Marcelo. Bom, vamos começar agora o momento, né, aqui de perguntas. Todo mundo me ouvindo? Sim, Tamar. Sim. Bom, acho que a gente teve excelentes apresentações aqui. Quase que todo mundo consegue sair especialista em contenção e mitigação de risco, né, de contaminação em ambiente offshore. Definitivamente excelente. E surgiram algumas perguntas. Vou botar para a segunda tela aqui para ficar mais fácil de fazer. Bom, vou começar com a pergunta do Fred Maia.
Quais critérios a ANP considera para verificar a capacidade de resposta à emergência se ela permanece adequada? Bom, obrigada pela pergunta, Fred. A avaliação, né, de resposta à emergência, ela é uma avaliação, né, rotineira para a gente. Ela já acontece de maneira rotineira nas nossas fiscalizações regulares. Então, a gente considera os mesmos critérios que normalmente a gente considera, só levando em consideração o contexto que elas estão acontecendo, né? Então, o plano de resposta à emergência, ele é um procedimento que ele deve contemplar, né, deve conter ações para mitigar os cenários de emergência que podem se materializar na instalação. Então, ele é um plano executado por pessoas utilizando recursos, né? Explicando aqui de maneira bem simplificada. Então, a gente avalia se esse plano é robusto, se ele está contemplando todos os cenários, né, que já normalmente podem acontecer numa unidade operando, unido a essa questão da pandemia, né? Então, se os recursos necessários para responder estão presentes, né? Se nenhum recurso foi diminuído, não está presente, e se as pessoas que vão né, executar esse plano, se elas estão todas disponíveis. Então, a gente avalia também se a estrutura de resposta se ela está completa. Né? Muito importante perceber se nessa redução do pessoal a bordo que as empresas em geral estão fazendo, né, para reduzir a quantidade de pessoas a bordo, né, para poder garantir um isolamento, um distanciamento maior, se nessas medidas você não acabou retirando uma pessoa que teria uma função de resposta. É muito importante fazer essa avaliação e é muito importante que os operadores façam essa avaliação, né, previamente, que não sejam pegos de surpresa. Então, basicamente isso que a gente já está avaliando, que é o que a gente avalia em condições normais, né? Então, é importante ver se tem capacidade de resposta. Então, seria basicamente isso. Muito obrigado, Dani. Vamos para mais uma pergunta aqui, pergunta do Fábio Pereira. Talvez uma pergunta aqui até muito interessante, porque ela é bem de aspecto prevencionista mesmo, padrão de segurança operacional, é que como será realizado a contenção e a mitigação da pandemia em ambiente offshore pós a pandemia, né, nesse novo normal? Como vocês entendem? A pergunta é para os três, por favor. Marcelo? Bom, deixa eu começar. É uma excelente pergunta e quem tiver a solução imediata, por favor, divida, porque eu acho que ninguém tem, tá? É algo que todo mundo está analisando, ver qual vai ser esse novo normal. Hoje a gente sabe, como o doutor Renato falou, que é essencial a utilização de máscara pelas pessoas que estão offshore. Eu acho que para a gente, a população brasileira, que a gente não é nem era, mas a gente é muito desleixado com relação a quando a gente está doente, está gripado. As pessoas elas vão para o trabalho gripadas, elas acham isso, não, preciso trabalhar, tem algo importante, mas ela não pensa que ela ir ao trabalho gripada, ela pode estar contaminando outra pessoa e está espalhando um vírus. Uma das coisas que eu espero é uma maior conscientização da população como um todo e a pessoa ter ciência de quando ela está infectada. Eu vou avisar e não vou trabalhar. A empresa espera isso dela, porque isso é uma atitude que vai prevenir que a empresa consiga manter o seu negócio. É claro que as empresas vão começar a tomar outras ações também. Tem coisas simples hoje que você vai ver muito mais utilização. Por exemplo, a colocação de dispensers de álcool gel para tudo quanto é lado dentro da empresa. Isso hoje, você entrando nos escritórios, antes da gente começar o nosso trabalho de home office, que começou no dia 17 de março, lá no escritório da Total, a gente tinha colocado dispenser de álcool gel em diversos locais do escritório. E isso vai ser uma tendência cada vez mais ter mais esses dispensers, né?
Agora, do ponto de vista médico, vai ter outras análises médicas, outros exames que vão ter que ser feitos regularmente. Isso aí é algo que a gente ainda está para ver. Ainda tem que decidir. Complementando um pouco... Perdão, pode falar, doutor. Pode falar, né? Depois... complementando um pouco o que o Santux falou, eu queria acrescentar também que, como ele falou, é um cenário, a gente ainda está num cenário, num momento de muita incerteza, né? A gente não sabe ao certo nem quando essa situação, né, não digo normalizar, porque a gente não vai voltar ao normal, mas quando a gente vai ter um contexto mais regular, né, em que a preocupação diminua. E eu acho que mais do que ter medidas ou ações fixas, já determinadas agora, é um momento que testa muito, não só da indústria do petróleo, mas de todo mundo, a capacidade, né, de adaptabilidade, de responder de maneira rápida aos novos cenários, às novas incertezas que são colocadas. Então, uma coisa interessante, né, que foi falada é essa capacidade dos operadores não só dos operadores, né, dos países, de visualizar um cenário, colocar medidas em operação, né, para tentar conter esse cenário. Se elas não funcionarem, propor novas medidas, não ter medo de voltar atrás, né? A gente já viu isso acontecendo em alguns países que imaginavam que a situação já estava mais contida, relaxarem as medidas, né, de distanciamento e isolamento e voltarem um pouco atrás. Então, trazendo isso para a nossa indústria, eu acho que os operadores também vão ter que ter essa capacidade de obter as lições aprendidas, né, com rapidez, também colocar isso em prática o mais rápido possível. E isso é uma capacidade, né, que é muito útil não só nessa situação, mas em várias situações, né, que é algo que a nossa indústria realmente pode se beneficiar muito desse skill. Doutor Renato, por favor. Eu acho que a situação ainda é muito imprevisível, né? Para nós falarmos com toda certeza quando que isso vai acabar, né? Porque nós não temos uma vacina ainda, né? E a esperança seria aquela como a United Kingdom começou, herd immunity, né? Aquela imunidade de rebanho, né? Mas viu que não deu certo, né? Então a gente não sabe se vai ter o desenvolvimento de uma vacina dentro de 18 meses. Nós esperamos que sim, né? Porque toda a ciência médica, científica está realmente concentrada no desenvolvimento dessa vacina, né? Mas realmente as práticas, né, elas realmente vão ficar. Como o Marcelo falou aí, todo mundo, né? Nós realmente vamos ter determinadas práticas que elas não poderão ser descartadas tão cedo, né? Como higienização, distanciamento social, alteração do comportamento, né? Utilização de máscara, que é essencial, nós sabemos isso hoje. Então, no ambiente offshore, eu acho que nem tão cedo nós poderemos deixar de utilizar máscaras e tomar essas medidas, exatamente pela situação que é o ambiente offshore, né? É um espaço confinado, o distanciamento ali social é muito difícil, né? E nós também não podemos ter um POB reduzido indefinidamente, né? Mas realmente as expectativas, por enquanto, são muito imprevisíveis ainda sobre o final dessa pandemia, tá? Muito obrigado. Mais uma pergunta. Deixa eu só ver aqui que teve uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Sim, por favor, João. João? Bom. Tá, vamos lá. Vou encaminhar uma pergunta do Leonardo Calixto, que eu achei bastante interessante. E, acima de tudo,
parabenizar aos três debatedores, já antes do final do evento, o sequenciamento, utilizando um termo falado pelo Dr. Canto, né, o sequenciamento, dessa vez não do genoma, mas do fluxo de informações de vocês três, ficou assim perfeito. A visão do regulador, a visão da autoridade brasileira do Estado, a visão de uma operadora global, como a Total, muito bem representada aí pelo Marcelo, e a visão prática, a visão de dentro do Dr. Canto, nos abrilhantaram aí com um fluxo de informações que, como o Itamar disse, agora a gente está num novo estágio, né? Num novo patamar, né? Mas eu estou vendo essa questão que o Calixto nos apresenta aqui através do YouTube, que é o seguinte: ele gostaria de saber quanto tempo após ter sido contaminado ele poderia realizar o teste para saber se ainda existe o risco de contaminar terceiros. Qual seria o método mais indicado? Isso remete àquela questão, o que já sabemos do Covid, há a possibilidade da reinfecção, há a possibilidade, a pessoa está definitivamente preservada ou ela vai continuar correndo o risco de sofrer nova contaminação e possivelmente passar a ser um novo vetor de contaminação do ambiente. Isso é uma pergunta muito importante para os offshores, para todos, né? Eu acho que ela se aplica ao Dr. Canto. Posso responder? Claro. Não, tudo bem. Existia um estudo anterior que a reinfecção era possível, sim, mas esse estudo já foi totalmente descartado pelo Korean Centers for Disease Control and Prevention. Saiu um artigo recente, isso ficou demonstrado que a pessoa que tem um PCR positivo, né, aquela coleta do swab nasal, né, ela tinha gente que coletava novamente depois de 20 a 30 dias e saía positivo, mas hoje a gente sabe que aquelas partículas virais ali, porque é um teste muito sensível para a detecção de algumas partículas virais do genoma, né, elas são de vírus morto. Aquele vírus ele não pode ser reproduzido em cultura, tá? O que ocorre? Se você for fazer um exame sorológico, talvez você dê um falso positivo, tá? Você pode fazer um exame sorológico ainda, esses exames ainda não são totalmente estabelecidos como de alto padrão. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa assintomática, nunca senti nada, vou fazer um exame sorológico e tenho uma imunoglobulina que se chama IgG. Essa que aparece mais tardiamente na fase após infecção e que demonstra que você se recuperou daquela infecção, tá? Então, ela se chama IgG. É decorrente o quê? De uma resposta imune adaptativa, né? Então, você sim, se você tiver uma IgG positiva, que seria, não diria no teste rápido, hoje eu não confiaria em teste rápido ainda, seria no teste sorológico, que tem que ser através do ELISA ou da quimiluminescência, porque ali você vai ver os títulos. Se você tiver uma IgG elevada, quer dizer que você, sim, você se recuperou. Mas não existe estudo nenhum ainda que diga que você tem uma imunidade durável após essa infecção, tá? Evidentemente que você vai estar imune 2, 3, 4, 5 meses, mas hoje não se sabe ainda se essa imunidade é durável durante 1, 2, 3 anos, né? Por exemplo, quando você toma uma vacina da febre amarela, né? Você sabe que você, pelo menos, hoje é para toda a vida, né? Que você está imune, né? Você toma do sarampo, você deve fazer um booster de 10 em 10 anos, né? Então, hoje não se sabe se essa resposta imunológica contra a infecção do coronavírus, ela é durável e quanto tempo essa durabilidade existe ainda. Tendo vista, como o pessoal falou, que é uma infecção que a gente conhece há 6, 7 meses atrás, entendeu? Perfeito, doutor Renato, muito obrigado. Itamar, te devolvo porque você está com uma riqueza de questões nas mãos aí, e a minha sobre como está sendo a resposta em outras bacias, eu encaminho mais tarde ou no outro dia para a Dani e para o Marcelo. Leva as tuas, Itamar. Muito obrigado, João. Muito obrigado, doutor Renato. A pergunta do Arthur agora é: a possibilidade do pessoal que realiza os controles administrativos e burocráticos, tais como as permissões de trabalho, os relatórios, realizar esse trabalho de terra?
Bom, falar da minha parte, tá? Eu acho que a gente sempre procura otimizar o pessoal embarcado e ter a população mínima embarcada. Então, sempre que possível, a gente faz isso. Agora, nem todas as funções são possíveis desembarcar. Por exemplo, comentou sobre a questão de permissão de trabalho. Permissão de trabalho, na a minha visão, eu preciso estar no local de trabalho para poder fazer uma permissão de trabalho adequada. Se eu fizer essa permissão de trabalho de casa ou de um escritório, eu não sei qual é a situação real do site, eu não tenho uma visão real do site para poder fazer ela de forma adequada. Eu não vou ter um conhecimento exato dos riscos. Então, a minha visão, o exemplo de permissão de trabalho, não. Eu preciso continuar isso offshore, eu preciso a pessoa visitar o site de trabalho antes de liberar uma permissão de trabalho, antes de tê-la executada. Existem algumas ferramentas que talvez possam facilitar? Talvez sim, uma realidade virtual, ou câmeras que façam uma transmissão real, mas aí eu vou ter uma pessoa para levar a câmera no local, para avaliar. Então, essa pessoa ela pode ser treinada para fazer a liberação da permissão de trabalho. Então, a minha visão é que, sim, sempre procuramos reduzir a exposição aos riscos de funções administrativas que não são necessárias fazerem offshore, mas nem tudo dá para mudar para onshore. Muito obrigado. Só queria adicionar que eu compartilho totalmente da visão do Santugs, né, em relação à permissão de trabalho. Na nossa visão, né, de ANP, não se trata somente de uma questão burocrática. É um instrumento, né, de identificação e controle dos riscos relacionados a uma determinada tarefa. Então, né, tudo que é correlacionado com o local em si, o ambiente, tem que ser avaliado em loco, então não é algo realmente que a gente veja como passível de ser feito remoto, né? Desculpa, estava sem som. Muito obrigado, Dani e Marcelo. Um adendo a essa pergunta, talvez até que ajude, o Marcelo até começou a falar um pouco sobre, mas qual seria o impacto da automação das sondas e plataformas nesse contexto? Bom, de sondas eu sou um pouco menos capaz de falar, tá? Mas, assim, se a gente imagina a sonda há 10 anos atrás, a quantidade de tool pushers que você tinha, a quantidade de pessoas trabalhando no rig floor era uma quantidade muito maior do que você tem hoje nas sondas das últimas gerações. Então, você vê um automatismo muito maior, reduzindo o número de pessoas que estão efetivamente expostas ali no rig floor. Então, você vê isso hoje real. Você tem alguns sistemas hoje que você tem de monitoramento da sonda remoto, né? Então, tem muita coisa que é feito de monitoramento da sonda já é feito remotamente onshore. Então, você tem as salas de monitoramento das sondas com transmissão de real time, que você verifica os parâmetros de perfuração, verifica uma série de coisas da sonda, então você faz essa otimização. É isso que eu estava falando, que algumas funções, sim, é possível, conforme a automação ela vai aparecendo, ela vai sendo implementada, você tem como fazer, sempre pensando na segurança das pessoas que estão lá na linha de frente. Você não pode deixar também que a automação ela gere riscos adicionais para essas pessoas, sempre tentando mitigar. Falando mais na parte de operação, eu acho que a operação eu conheço um pouco mais, e a automação, cada dia, ela se torna maior e mais real, isso no dia a dia, né? Você já vê hoje, já existem projetos de separação no leito do mar, então, de separadores de subsea, então, você começa a reduzir o risco desses equipamentos, só que aí você tem que pensar no tipo de manutenção que você vai dar para esses equipamentos e como você vai trabalhar com eles. Possível, sempre sempre tem
só analisar e tomar cuidado com os riscos que estão trazendo, que eles estão sendo gerenciados de forma adequada. E garantir que as pessoas que estão expostas elas vão ter uma segurança adequada. Perfeito, muito obrigado. Dani e doutor Renato, gostariam de fazer alguma adição aí à resposta? Não, eu acho que essa questão da automação já é uma tendência, né? Para tentar expor ao mínimo as pessoas, os trabalhadores, ao ambiente offshore, que é um ambiente, sob alguns aspectos, né, inóspito, as pessoas ficam longe de casa por muitos dias. E eu acho que essa questão da pandemia talvez só vá funcionar como catalisador para que alguns projetos, algumas tecnologias sejam acelerados o seu desenvolvimento. Mas pesquisa de qualquer tecnologia para ser aplicada offshore, ela não é uma coisa, né, rápida, né? Ela tem que passar por muitas provas para ser considerada segura e robusta para ser aplicada, né? Então, acho que assim como trazendo para o nosso lado aqui do trabalho essa questão da pandemia só acelerou talvez algumas iniciativas de home office e tal, né? Se a gente não tivesse a estrutura por trás disso já pré-existente, a gente não conseguiria estar realizando. Eu acho que a questão da automação também offshore vai funcionar para acelerar algumas iniciativas já em andamento, mas realmente e pode incentivar que novas tecnologias surjam, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Perfeito, muito obrigado. Eu vou fazer duas perguntas juntas aqui, para a gente finalizar essa etapa de perguntas, e aí a gente passa para as considerações finais. Bom, uma é a pergunta do Carlos Brant, que no ambiente offshore, há compartilhamento de cabines e como seria, de fato, a eficácia do distanciamento social, visto que as pessoas vão dormir no mesmo espaço, então a adição de máscaras, enfim, 100% do tempo, e como ficaria a higienização das superfícies. E a pergunta da Flávia Carreiro sobre as inspeções, se elas teriam a mesma validade se conduzidas virtualmente. Bom, vou começar aqui do meu lado, depois o Dr. Renato complementa. Parte do que a gente faz efetivamente a gente reduziu o POB. Qual a razão de reduzir POB? É tentar criar maior distanciamento. A gente sabe que as pessoas estão em espaço confinado, têm limitações físicas, porém, ao reduzir POB, a gente consegue gerenciar melhor as cabines também. Sempre que possível, a gente tenta colocar a pessoa hoje sozinha numa cabine. Isso não vai ser possível 100% do tempo. Em alguns lugares, a cabine ela vai ser dividida, mas é o que a gente tenta reduzir o número de pessoas que estão dividindo cabine. Dormir com máscara, hoje a gente não tem recomendado dormir com máscara, até porque a pessoa se movimenta, a máscara vai sair do rosto, então na nossa visão ela vai ser inefetiva. Então, o que a gente trata as pessoas que estão dividindo a cabine, se uma teve sintoma, tira essa pessoa rápido dessa cabine, coloca numa cabine isolada, até que ela seja desembarcada, e seja desembarcada o mais rapidamente possível, e desembarque essa outra pessoa que estava dividindo a cabine com ela. E essa pessoa também vai ser tratada como uma pessoa que tem um potencial de contágio maior, e a gente vai monitorar essa pessoa, testar a pessoa, para a gente ter uma ação mais rápida junto a ela, né? Não é fácil, a gente sabe disso, e questões de higienização, aquilo que eu falei, a gente fez alteração nos produtos utilizados de higienização, a gente fez alterações na frequência de higienização, e quando você tem, por exemplo, uma pessoa que você detectou que está contaminada, se ela tem um posto de trabalho fixo, o posto de trabalho fixo dela vai ser desinfetado utilizando um protocolo mais elaborado.
a cabine onde ela estava também vai ter um processo de desinfecção mais elaborado. E se tudo falhou e você tem múltiplos contágios a bordo, você vai ter que fazer um protocolo de desinfecção para toda a unidade. E aí é um protocolo mais pesado, que é uma equipe de desinfecção que vem de terra, especializada nesse tipo de trabalho. Sobre a pergunta aqui da Flávia, sobre a questão da validade de inspeções conduzidas virtualmente, eu vou falar, eu trabalhei durante um pouco mais de 10 anos em uma empresa de sociedade, que era uma sociedade classificadora. E na época que eu trabalhava lá, eles já estavam se discutindo algumas inspeções de classe virtuais, onde você teria alguma pessoa com uma câmera, iria no espaço e o vistoriador ia dizer, eu quero olhar aqui, quero olhar ali, mostra a câmera aqui, mostra a câmera ali. Então, isso para sociedades classificadoras, eu sei que algumas já utilizam esse tipo de inspeção e sim, elas têm validade. Até mesmo uma sociedade classificadora. Então, é algo que pode ser utilizado em algumas situações, não em todas. Perfeito, muito obrigado. Quanto lá na empresa, né, em termos de POB, o POB realmente não foi bem reduzido, mas foi aumentado o tempo a bordo, né, que era uma rotação de 21, 28 dias, foi aumentado para 35, né, para reduzir realmente essa possibilidade de pessoas que venham com trânsito na comunidade para chegarem, né, contagiando a bordo. Então, foi decidido aumentar o tempo de rotação a bordo, né? Quanto ao camarote, o que ocorre nos camarotes do navio? Ninguém fica ao mesmo tempo no camarote, porque o turno de trabalho é de meia-noite a meio-dia e de meio-dia a meia-noite. Então, enquanto um dorme, o outro está trabalhando, né? Então, eles não ficam no mesmo ambiente ao mesmo tempo, né? Então, isso daí já facilita bastante. Ao mesmo tempo, quando se acabou o turno de trabalho dele e o outro vai entrar, deveria haver uma sanitização, uma higienização mais intensa do camarote, né? O que está sendo recomendado, né? Como disse o Marcelo, é impossível dormir de máscara, né? Você consegue dormir com a máscara de olho, mas de boca e nariz é quase que impossível, né? Entendeu? Então, ninguém consegue realmente dormir com essa máscara, né? Então, nós não recomendamos isso também, e o que a gente faz é isso mesmo que o Marcelo falou. Se essa pessoa que compartilha o camarote com ela tiver uma suspeita de Covid, né, evidentemente, aquela pessoa que compartilha o camarote vai ser classificado como contato próximo, e aí vai desembarcar para fazer o exame, né? Esse é o protocolo que nós aplicamos na Tecnip FMC, tá bom? Quanto à inspeção, realmente eu não tenho experiência. Eu sei que a empresa está fazendo até uma inspeção de qualidade à distância, mas realmente eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Perfeito, muito obrigado. Surgiu uma última pergunta, vou fazer essa última pergunta e vou passar a palavra para o João, para ele fazer algumas considerações e até uma pergunta específica, mas a pergunta do Ivan Lima. A ANP pensa em solicitar manuais ou procedimentos de respostas à emergência em casos do tipo Covid? Dani, agora é sua. Então, já estamos, né? Como eu falei, essas atividades que a gente está realizando, né, tem por objetivo agora verificar a execução de procedimentos críticos, entre eles o plano de resposta à emergência. Então, a gente já estava efetuando essa verificação nas ações de fiscalização que a gente já está fazendo, e também analisa isso quando recebe alguma solicitação de retorno à operação das unidades que, porventura, estão sendo paralisadas. Muito obrigado, Dani. João, por favor, faça a sua pergunta. Legal. A nossa indústria ela é muito calcada em aprendizados, lições, trocas permanentes ao longo do tempo. Então, surge aquela questão que nós temos aprendido no momento com as operações em outras bacias, notadamente no Mar do Norte, no Golfo do México,
e principalmente que nós teríamos aprendido no passado, se porventura tivemos algum exemplo parecido, que eu quero crer que não. Não me parece que o ebola tenha afetado o offshore africano naquele período de 2014, se não me engano. Mas o que vocês têm, a Dani, sobre a perspectiva do regulador, como a PSA, a NOPSEMA, se esse é um problema na Austrália hoje, ou o BSI, como eles têm reagido, o AGSI na Inglaterra, e ao Marcelo, o que as operações internacionais da Total têm transmitido para nós aqui, como nós estamos nivelados em relação aos nossos pares globais. Né? Claro que o doutor Renato Canto pode trazer alguma coisa. Aquele teu comentário, Marcelo, sobre que o nosso aprendizado vem há 6 meses, ele realmente... Em compensação, o mundo inteiro está aprendendo em conjunto, né? Era isso que eu gostaria de aprofundar antes de que encerrássemos, realmente. Bom, respondendo do ponto de vista, né, dos demais reguladores, né, como a ANP participa do Fórum Internacional dos Reguladores de Segurança Offshore, né, que é o IRF, nós até tivemos recentemente, no começo do mês, uma reunião geral de todos os reguladores do IRF, em que existia até previamente uma outra agenda, mas devido a essa situação, esse tópico acabou se tornando mais urgente e mais premente. E praticamente todos os países, né, passaram aí de uma forma breve nessa reunião quais eram as medidas que estavam sendo tomadas, e as medidas são muito semelhantes, né? Porque por mais que um país ou outro esteja em condições diferentes ou tempos diferentes, é uma indústria que é muito internacional, depende de trabalhadores muito internacionais, né? Aqui no Brasil, se a gente for numa instalação, por exemplo, da Total, tem uma grande quantidade de profissionais estrangeiros, né? Que às vezes até moram fora do país. Então, a indústria já precisou se adaptar a essa situação antes que daquele determinado país a situação realmente chegasse, né? Então, por essa conversa, por essa reunião e tudo que a gente tem lido, né, artigos, publicações, participado desse tipo de evento, a gente vê que as medidas são bem semelhantes de país em país, e até porque, né, as empresas são internacionais aí, né? O Marcelo pode complementar. É exatamente isso que a Dani falou agora. Do ponto de vista de como a gente aprendeu, né? A gente aqui no Brasil, a gente teve sorte que isso começou na Ásia, veio para a Europa, então várias das nossas operações acabaram sendo afetadas em tempos diferentes. Então, a gente conseguiu ver a evolução dos protocolos dessas diferentes operações, e a gente chegou para a gente já algo já mais maduro. Isso aqui está funcionando, isso aqui não funcionou bem. É claro que você tem que analisar do ponto de vista também cultural de cada país, porque dependendo da cultura, pode ser que determinadas ações não funcionem bem num lugar ou no outro, mas a gente acabou recebendo já um grupo de protocolos, um grupo de ações que a gente já pôde começar a trabalhar em cima delas. Então, isso facilita e ajuda. Você comentou, João, sobre a questão de não lembrar se houve algum efeito. Eu lembro em 2008, mais ou menos, 2008, 2009, em Angola, estava tendo um surto de uma doença chamada Marburg. Era uma doença parecida com o ebola, tá? Ela ficou muito na fronteira de Angola com o Congo, mas nessa época eu estava trabalhando em Angola e eu lembro que a gente tinha ações de monitoramento para ver se a doença ela ia vir para o sul do país, chegando em Luanda, porque a gente já estava preparando ações também lá para poder reagir, o que fazer se a doença viesse para aquela região. Mas como era uma doença de contágio muito rápido, de ação muito rápido do efeito da doença, a pessoa se infectava, ela desenvolvia sintomas muito rápido, e a evolução era muito ruim da doença, acabou que ela ficou concentrada nessa região e ela não se espalhou, que é a grande diferença do Covid. O Covid ele tem um tempo de latência
relativamente alto, que varia aí de 3 dias a 14, sendo que 80% da população infectada não desenvolve o sintoma. Então, ele permite uma contaminação e uma disseminação da doença muito maior do que foi o caso do Marburg na época em Angola, e aí a gente só, praticamente nesse momento, a gente só monitorou a doença, não precisou tomar nenhuma ação. Isso aí, região de Cabinda, né? É isso. Aí. Pô, nós estamos lá juntos. Eu era o superintendente médico lá do Malongo. Não acredito que você estava numa longa na ocasião. Estava Malongo. Eu era o superintendente médico de Malongo, pela Chevron. Quando teve o Marburg Virus no DRC, e a gente teve que fazer todo esse plano de contingenciamento. Mas, o Marcelo, esse é um vírus burro, né? O vírus que mata mais de 50% do seu hospedeiro é burro. Ele não consegue se multiplicar. Então, é um vírus burro, entendeu? É o caso do Ebola, é o caso do Marburg, né? Ele tem uma vírus burro, é um vírus burro. Bom, já disseram que o Covid é um vírus que começou com um pessoal em mais alto nível, pessoal que transitava os vírus também sabem a quem acompanhar. A fala de vocês foi fantástica, os agradecimentos são muitos. Nossa parte, a parte da nossa comunidade associada, via vários colegas na comunidade. Dani, Marcelo, Dr. Canto, muito obrigado pelo seu tempo. Bom, gostaria de agradecer em nome aqui dos Young Professionals da SPE Brasil. Foi realmente um momento de grande enriquecimento técnico aqui. Estava falando com o João ontem, né, no Dry Run, durante o teste, que eu já saí aprendendo muita coisa sobre o Covid no teste já. E hoje eu percebo que a gente já aprende muito mais e ainda tem muito conteúdo a desenvolver, mas que foi uma experiência muito rica. Eu tenho certeza que todo mundo sai daqui hoje com uma ideia clara de como tem sido feito, de fato, a mitigação e a contenção da contaminação no ambiente operacional, que é o mais crítico possível, né? Bom, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu gostaria de chamá-los para fazer as considerações finais. Um breve momento, a gente abre a palavra para cada um dos três. Na ordem alfabética, a Daniela, por favor, depois Marcelo e o Dr. Renato. E convido também o Pedroso, Schinitti e o Rueda para fazerem o fechamento em nome da SPE. Muito obrigado, boa noite. Bom, pessoal, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer ao pessoal da SPE pelo convite. Também aproveitar aqui a figura do Dr. Renato para mandar um agradecimento especial para os profissionais de saúde, né, que estão sendo fundamentais nesse momento, e a figura do Marcelo para agradecer ao pessoal que trabalha offshore, que são trabalhadores essenciais que muitas vezes não são lembrados, né, quando a gente vê o pessoal mencionando na mídia dos trabalhadores essenciais, fala-se muito em segurança pública, os garis, mas às vezes parece que esquece um pouco da gente, né? E a minha mensagem final para todo mundo que está assistindo é: cuidem-se e quem puder fique em casa, que juntos vamos superar isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Novamente, muito obrigado aí pelo convite do SPE. Minha mensagem é resiliência e adaptabilidade. A gente tem que ser resiliente nesse momento, a gente tem que garantir que nós conseguimos nos adaptar. Como a Daniela falou, eu acho que a gente tem que aí agradecer todos os médicos do Brasil pelo que eles estão fazendo, os profissionais de saúde de forma geral, que eles estão na linha de frente para garantir que a gente possa ter um amanhã, né, e conseguir voltar, mesmo que de diferente, mas voltar.
Para vocês, o que a Daniela falou, vamos manter os protocolos que estão aí na mesa, vamos manter o distanciamento social, se puder ficar em casa, fica, só sai se realmente precisar, e manter as operações de forma segura, garantindo a segurança desse pessoal que está lá fora, garantindo que a gente tenha energia para funcionar. Obrigado mais uma vez e boa noite aí para todos. Obrigado aqui, eu falo em nome dos médicos. Eu não estou na linha de frente, graças a Deus, já nessa época, né, mas já estive no passado. Mas eu gosto muito de me lembrar de duas frases que eu aprendi no meu mestrado e doutorado. Eu sei que nada sei. É impressionante, esse vírus aí eu não sei nada, ninguém sabe nada dele. Então fazer qualquer afirmação em relação a ele seria muita prepotência. E o segundo, do René Descartes, duvide de tudo. Então, duvide tudo de tratamentos milagrosos que falam na imprensa, que aquilo vai se resolver, que vai ser uma panaceia, que isso não vai. Então, isso daí eu sempre digo, a medicina é baseada em evidências, e a gente tem que seguir as evidências, com estudos sérios, controlados, randomizados, prospectivos. Né? Então, eu deixo essa mensagem aí para vocês, em relação a essa doença que, em 20 anos, apareceram 5 coronavírus. Então, será que não aparecerão outros? Com toda certeza. Porque só no morcego tem mais de 500 tipos de coronavírus. E desses 500 coronavírus, você tem uma variedade dos 500 em mais de 5.000. Então, em 20 anos, apareceram 5. E, graças a Deus, a letalidade desse abaixo. Mas também vamos cuidar do nosso ecossistema, né? Porque ele está sofrendo e a consequência disso tudo é a destruição do nosso ecossistema, infelizmente. Rueda, por favor. Muito obrigado. Vamos complementar aí as suas palavras antes de passar para a gente, Pedroso, para encerrar. Obviamente, agradecer muito a você e também o João, que foram os moderadores que montaram, nossos distinguidos panelistas, o Marcelo, colega de empresa, o Renato, a Daniela, também e os YPs, alguns que estão aqui, outros que estão por trás das câmeras, digamos, no todo esse trabalho. Tem o Vitor, o Max, muita gente que trabalha aqui para divulgação, para séries. E lembrar vocês que essa aqui é mais uma excelente live com os panelistas nos deram, e a gente está realizando essas sessões toda quinta-feira, às 7 da noite, aqui pelo canal da Sessão Brasil. A gente em breve vai estar divulgando, essa semana, as próximas lives, o calendário que segue. E a gente sempre lembra todo mundo para se inscrever no canal, aqui, caso não tenha feito, para poder ser notificado quando começar uma transmissão, foi adicionado um vídeo. O vídeo vai ficar disponibilizado aqui, assim como os das 2 lives anteriores. E aqueles que são membros, lembrar de sempre de manter seus dados de afiliação atualizados. Aqueles que não são, a gente convida a se afiliar à SPE, é gratuito para estudantes, graduação, mestrado, doutorado. Aqueles que não são, que atualmente estão procurando emprego, também é gratuito. E para os profissionais, grande parte das empresas tem convênio com a SPE e faz o pagamento da afiliação. E caso não, tem diversas taxas, realmente a um preço mínimo comparado com todo esse conhecimento que a gente tem. Lembrando que a missão nossa aqui na SCP é sempre trazer demanda e oferta, juntar quem sabe, quem tem conhecimento, junto com quem quer saber mais. Então, esse é sempre o nosso objetivo, e a gente está sempre aí à disposição para ajudar. Vou passar aí a palavra para nosso presidente, vice-presidente Shinichi Pedroso. Pedroso, pode falar. Obrigado, mas, na verdade, vocês todos conseguiram tirar tudo. Primeiro, o Marcelo, ele repetiu exatamente as 2 características que eu disse, né, que nesse momento seriam muito importantes. E eu falei na semana passada, isso encerrando o segundo webtalk, que é exatamente a resiliência, né? Eu ainda falei, resiliência é você fazer pela 10ª vez aquilo que os outros só fizeram 9, e adaptabilidade, né, que é muito importante num momento como esse. Então, eu ia falar um pouquinho também das afiliações, que o Rueda já cobriu de forma muito boa. Então, deixa eu só fazer os agradecimentos a todos, a vocês 3 panelistas, o Marcelo, a Dani
e o Renato. Agradecer novamente aos Young Professionals pelo brilhante evento que foi organizado, pela brilhante organização, ao Itamar e João como os grandes responsáveis pela parte técnica desse evento, parabenizar a todos e agradecer a audiência de todos e lembrar, então, que nesse momento é muito importante o compartilhamento das informações, buscar as informações, essa é uma fonte muito boa, e manter o networking, né? Então, mantenham esse contato, mantenham o networking, e nós estamos aqui para ajudar nisso que for possível. Obrigado a todos. Obrigado, Pedroso. Eu queria parabenizar, né, os 3 panelistas, né, pelas ótimas apresentações. Olha, aprendi muito hoje, né? Agradecer também, né, a grande audiência aí que a gente teve, né? A gente deve ter mais de 100 pessoas, tá, assistindo esse painel aqui hoje, né? Então, eu sempre gosto de fazer o que eu aprendi, né? Eu sempre aprendo alguma coisa, né? Como é que é? Nada sei, como é que é? Eu sei como nada sei, né? Esqueci o que você falou. Eu só sei que nada sei. Sócrates. Sócrates, é. Isso, justamente. Meu burrinho. Bom, então, lembrando que a Daniela nos falou, né? Então, ela entrou lá em Working from Home no dia 13, né, de março, né? Já faz quase 3 meses, né? Que a gente está nisso, né? E no dia 20, então, de março, né? Saiu a resolução ANP 816, né? Que o foco foi, então, no essencial, né? Um pessoal reduzido, pessoal todo mundo falou aqui em POB, né? Então, isso é personal board, né? Pessoal reduzido, mas com foco também grande, né, na segurança das operações. Tem que ter segurança, né? E também ela falou sobre a Operação Ouro Negro, continua, né? Bom, depois veio o Marcelo, né? Na verdade, ele falou que tudo começa aí há uns 3 anos, né, Marcelo? Na verdade, a gente chama de HAZID, né? Que é Hazard Identification, ou identificação de risco, né? Depois a gente tem um Incident Command, né? System, né? E ele falou, então, sobre a mitigação, prevenção, né? Então, ele falou também de POB, né? Reduzido, né? Todo a parte do pré-embarque, né? Que é muito importante, né? E outra coisa que ele falou, que o Papa, né, do Covid aí tem 6 meses de experiência, né? Então, realmente, 6 meses para quem trabalha na nossa indústria, na verdade, nem estagiário ainda é, né? Então, mas tudo bem. Então, veio o doutor Renato, né? E agora eu aprendi o que é RT-PSR, né? Porque na Petrobras, RT é requisição de transporte. Então, a transmissão é assintomática, né? Então, a grande diferença, então, com SARS-CoV-1, né? Que, na verdade, quer dizer, você é assintomático e passa. Essa, eu acho que, pelo que eu aprendi, é a grande diferença, né? E também são 48 horas, né, para que você faça o pré-teste, né? Você tem que ficar segregado, né? Porque você tem que atingir um certo nível de concentração viral, né, para que o exame faça efeito, né? Então, no total aí do exame, que pelo que eu entendi aí, o cara fica quase isolado, quase 7 dias, né? Então, dessa estatística, né, pelo menos 80% ficaram sem sintomas, né? 20% sintomas leves, né? E o importante, eu acho que aqui de todos vocês 3 aí, né? Primeiro, usar máscara, né? Resiliência, né? O Pedro já falou também, né? E eu queria também agradecer aqui muito, né, aos profissionais da saúde, tá? E agora eu queria dedicar esse programa realmente ao pessoal que trabalha offshore. Já trabalhei e sei como é que é lá, tá? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Boa noite a todos, tá? E obrigado à audiência, tá? Esse programa aqui foi feito para vocês, tá? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, Dani, Marcelo, doutor Renato. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite.